Agora sim, agora é hora da gente fazer o nosso giro de apurações e essa aqui eu vou precisar porque eu acionei o Mundo. Depois que, falando com uma fonte, vem para cá Renata Agostini, Yuri Pita, Leandro Rezende, já tá aqui o Kenzo Matida também, muito bem, muito bem. Acionei o Mundo depois que, numa ligação com uma fonte que não era, digamos, do PSD, ouvi, não, pois é, e a direção do PSD está dizendo que o Leite já foi, né, já fechou e tal, tá todo mundo bem chateado no PSDB. Eu falei, oi, como assim? Não, sim, os integrantes da cúpula do PSD, bancada de Senado, bancada na Câmara, tá todo mundo dizendo que a filiação do Eduardo Leite está acertada. Liguei para Gilberto Kassab, não atendeu, liguei de novo, não atendeu, agora ele manda uma mensagem dizendo, esquece, 3 pontinhos. Está registrado aqui, despistou, não quis dizer nem que sim, nem que não. Agora o bastidor completo, porque aí puxou a minha pulga, eu fui apurar, né? O ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente do PSD, teve essa conversa com o Eduardo Leite, depois ele foi relatar isso a quadros importantes para o PSD. E a esses quadros ele disse que estava tudo certo, que Eduardo Leite havia topado e que fará um papel de inserir o partido no debate nacional no primeiro turno, inclusive vendo uma possibilidade de composição, de tentar atrair, de fazer algum tipo de aceno a Simone Tebet do MDB. Uma jogada que, se concretizada, tiraria também o MDB da mão ali do alcance de João Dória, que está tentando, de toda forma, acalmar a tucanada. Eu fui, claro, falar com aliados de Eduardo Leite que reconhecem que a situação deu uma degringolada, mas ainda defendem que ele aguarde a virada do carnaval para que se decida se realmente não há possibilidade de fazer uma mudança na candidatura do PSDB. Isso é uma parte do grupo que é aliado a Eduardo Leite, porque o outro está absolutamente irritado. Mas esse é bastidor que eu conto daqui a pouco. O Kenzo Matida começou a sentir cheiro de coisa vindo logo cedo também. Você conversou com quem, Kenzo? Conversei com o líder do PSD no Senado, né, o senador Nelsinho Trade, conversei com ele e ele me disse o seguinte, falou que é o momento mesmo dos partidos fazerem aí testagens, experiências e suposições, mas que ele disse o seguinte, abre aspas, ninguém treina um time para não jogar, fecha aspas. Trade disse então que vê ainda Leite precisa vir ali para o partido, colocar o nome dele à disposição e que falou que ideologicamente ele preenche sim os requisitos pragmáticos do partido. Vamos lembrar aqui, né, que a declaração que Trade faz hoje aqui para a gente na CNN, em meio às especulações de que a filiação de Leite daria mais força política ao PSD nas negociações com o ex-presidente Lula, porque nos bastidores uma ala política entende que mesmo que se torne um candidato mais viável para ocupar o espaço da chamada terceira via, Leite não teria força suficiente para pôr fim à polarização entre o PT e o presidente Bolsonaro. Nesse cenário, o governador do Rio Grande do Sul poderia acabar sem espaço. Mas, diante disso, o líder do PSD no Senado, Nelsinho Trade, falou que ninguém treina um time para não jogar. Ou seja, que se Leite abraçar mesmo o partido, ele será abraçado também. Ninguém treina o time para não jogar é ótimo, porque eu acabei de postar aqui uma avançadinha que eu vou dar daqui a pouco. Inclusive, gente que estava parada naquele vai, não vai do Rodrigo Pacheco, gente que estava assim, montaram uma equipe, aí de repente vem o recesso, murcha tudo, Pacheco não pontua, Pacheco não pontua. Esse pessoal voltou à ativa, voltou a trabalhar pensando em Eduardo Leite. Vou começar com Renata Agostini. Pedi para Renata tentar falar com o governador, Renata deu certo, falou com gente próxima a ele, que traz isso para mim. Não, o governador está silente ainda. Inclusive, governador, se estiver escutando a gente aqui, dê sinal de vida, a gente quer ouvi-lo, saber, afinal, se vai ou não vai, se vai ficar no PSDB, se vai para o PSD. Agora, eu fui, Dani, buscar a ponta ali de Rodrigo Pacheco, porque esse movimento de Eduardo Leite, se ele, enfim, é concretizado, né, para que ele possa ser candidato à presidência pelo PSD,
ele prescinde de um movimento de distanciamento de Pacheco das negociações para esse cargo, ou de recusa, né, que é o que aliados dele têm dito. Olha, Leite só vai ser o candidato do PSD se Pacheco recusar. Kassab, presidente do PSD, deixou claro, refez essa afirmação quando eles almoçaram, estiveram juntos, jantaram essa semana, de que o convite está feito a Pacheco. Bem, por que Pacheco não diz qual é a decisão dele? Vai ou não vai também, na mesma situação? Segundo pessoas muito próximas a Pacheco, ele vai decidir em março. Ele não pretende decidir ainda nesse mês de fevereiro, quer esperar a janela partidária e ganhar mais um tempo. Agora, a gente já até trouxe isso aqui no 360, a Dani também já falou, o quanto deu uma bela de uma esfriada essa pré-candidatura. Pacheco não está fazendo nenhum movimento de pré-candidato, nem em conversas com aliados, nem em agendas públicas. Pessoas, assim, os aliados de Pacheco dizem que é porque ele tem emprego, né? Então, olha, ele tem que tocar ali o Congresso, enquanto outros estão com mais tempo livre. Mas o fato concreto é que ele não está se articulando, se colocando aí como um nome pleiteando a pré-candidatura. Março é um timing importante, porque o Yuri vai completar agora esse primeiro giro. Março é importante porque é quando tudo vai acontecer, né? A gente vai falar de Lula e Alckmin daqui a pouco. É por isso que Pacheco vai tirar o time de campo em março e Eduardo Leite estava esperando, era isso, certo? Março. É isso, Dani. O timing que aconteceria, caso seja batido de fato o martelo para Eduardo Leite ir para o PSD, é isso. Primeiro, Rodrigo Pacheco deixa claro que não é mais pré-candidato à presidência, para daí sim Eduardo Leite poder desembarcar e fazer esse voo nacional. Fui também tentar atrás de algumas pessoas próximas do governador ali no Rio Grande do Sul. O que eu pude perceber? Para quem perguntou diretamente para o governador, ele diz, não, é só conversa, ainda não tem nada acertado. Mas há integrantes, sim, do seu governo, do governo do Rio Grande do Sul, que dão como certa a renúncia dele em março, porque ele precisa se desincompatibilizar do cargo, ou seja, todo aquele ato que foi feito no sábado acabou sendo um ato do PSDB gaúcho feito às pressas para fazer aquele discurso que ele deixou no ar, uma possibilidade de eventualmente abrir mão da sua convicção pessoal, de ser contra a reeleição e disputar novamente o Palácio do Piratini, mas já há pessoas dentro do governo do Rio Grande do Sul que acham que o seu vice-governador, Ranolfo Vieira, vai de fato assumir. E aí um detalhe importante, se Gilberto Kassab realmente conseguir levar Eduardo Leite para o PSD e tê-lo como candidato à presidência, já ganha mais um governo de quebra, porque vale lembrar, Ranolfo Vieira era do PTB, que rompeu com Eduardo Leite naquelas brigas do Roberto Jefferson, inclusive com ação judicial da parte do governador contra o ex-presidente do PTB. Ranolfo se desfiliou do PTB, foi para o PSDB e muito provavelmente, se Eduardo Leite deixar o tucanato, não teria por que o futuro governador continuar no partido. Ele provavelmente seguiria Eduardo Leite para apoiá-lo, dar palanque para ele, caso saia de fato essa candidatura à presidência. Deixa eu trazer o outro lado dessa apuração. Eu fui conversar com quando eu percebi que a coisa realmente está sendo tratada como certa, né? Eles estão esperando a hora de formalizar, mas isso lá dentro está sendo tratado como certo. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Eu fui procurar os tucanos, em especial aqueles que trabalharam, né, nas prévias, né? E aí, assim, foi muito engraçado. Eu telefonei para uma fonte alta, dirigente do PSDB, e perguntei, olha, estão dizendo que o Eduardo Leite fechou mesmo, disse que está tudo acertado já com o Kassab. E aí a fonte não refutou, ele falou, estou sabendo, e estou sabendo pelos meus amigos do PSD. O pessoal do PSD ligou para os dirigentes do PSDB para fazer a fofoca. Depois vocês falam que a gente que faz fofoca, né? Rapaz político também. Ligou para falar, olha, sinto muito, viu? Perderam e tal. Mas o próprio Eduardo Leite até agora não falou com ninguém. Não quis falar com a Renata, também não falou. Nem com o presidente do partido, nem com o senador Tasso Gereissati. Inclusive esse grupo que foi quem apoiou Leite, Zé Aníbal, nas prévias, né? Apoiou na linha de frente mesmo, fazendo peso, se indispondo, atacando João Dória. Eles fizeram uma conference call ontem à noite para discutir o que é que vai fazer com o Eduardo Leite, porque esse papo de, tá tudo certo, ele vai vir mesmo, ontem à noite já estava na direção do PSDB. E aí, enfim, tem uma ala que está
Aécio Neves, por exemplo, ainda trabalhando. Esse conseguiu falar com o Eduardo Leite e disse que ainda tem jogo no PSDB, que defende que ele faça esse trabalho nacional pelo PSDB, mas tem uma outra ala do tucanato que está absolutamente chateada, que está irritada, que está inconformada, elencando argumentos tais como: o partido gastou milhões para bancar a campanha dele nas prévias, gastou milhões para fazer as prévias, e agora é assim que ele se sai, sem uma palavra. Aqui, inclusive, foi para o fronte, confrontou João Dória em nome da crença de que ele seria um melhor quadro. Trago mais ainda, coisa de adolescente, porque sabe que o PSD, em um eventual segundo turno, vai com Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o clima está azedo para uma parte do PSDB e, para fechar, eu fui conversar com o senador Otto Alencar. Eu já trago apuração sobre Bahia também. Ele teve com Jacques Wagner e Rui Costa, o governador da Bahia. E aí eu estava lá batendo um papo com ele e no final eu joguei, né? Otto Alencar, que é do PSD, vai que cola. Eu joguei e falei: e aí, o que o senhor está achando da filiação do Eduardo Leite? Mais um que não contestou. Ele falou: eu não posso opinar, eu sou Lula, eu voto no Lula, então, para mim, não posso opinar.